Neste vídeo de hoje eu quero iniciar uma playlist de vídeos onde eu irei comentar sobre as festas bíblicas judaicas e como o Senhor Jesus Cristo está presente em cada uma delas. E como nós cristãos, nós comemoramos cada uma dessas festas. Então hoje eu quero falar com você sobre a Páscoa. E esse contexto da Páscoa está presente em Levítico capítulo 23, Números capítulo 28 e 29, como também Deuteronômio capítulo 16. Eu quero ler com você o texto de Levítico no capítulo 23, que é uma das referências, capítulo 23, verso 4. Estas, pois, são as solenidades de Yahvé, ou o Senhor, as santas assembleias, as quais proclamareis nos devidos tempos. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia do primeiro mês do ano. A Páscoa, ela é a primeira festa que todos os judeus de Jerusalém deveriam seguir em jornada até Jerusalém. A Páscoa, ela deveria ser um memorial para a libertação dos hebreus do Egito. Essa libertação dos hebreus aconteceu durante o mês de Nissan e representa a primeira reunião do povo da aliança. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14, vamos ler acerca da libertação dos hebreus do Egito. Versículo 5, o cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão um pouco do seu sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Verso 12. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E agora o versículo 11 para finalizar esse texto. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É o Pessac de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Além desses versos 1 ao 14, também você pode ler do verso 43 ao verso 48. Então aqui os hebreus deviam marcar as portas com o sangue do cordeiro para que o anjo da morte que fosse passar pelo Egito identificasse a casa a qual deveria morrer o primogênito. O sangue desse cordeiro foi usado para a proteção do povo de Deus. Logo após o cordeiro deveria ser assado e comido. Em detalhe, seus ossos não deveriam ser quebrados. Como diz o versículo 11, essa é o Pessac, é a Páscoa do Senhor. Então, isso significa estar abaixo da proteção de uma divindade ao pisar em algo, atravessar, transpor, pular, nesse caso, a soleira da porta. Então, Pessac significa passagem e estar sob a proteção de uma divindade ou pisar em algo, nesse caso, atravessar a soleira da porta. Então, quando as pessoas dedicavam a sua casa a seu Deus, eles preparavam um sacrifício na soleira da porta. Era prática comum matar um animal na soleira da casa como um modo de dar as boas-vindas à divindade da família. Em seguida, atravessavam a soleira e entravam em casa. Segundo a crença, ao dedicarem a sua casa a um Deus, na soleira com sangue derramado, esse Deus ficaria em entrada protegendo de todo mal. Que fato curioso. Mais tarde, em Êxodo 12, verso 48, Deus proibiu que nenhum incircunciso poderia participar da refeição da Páscoa ou celebrar a festa. Por que isso, Amanda? Porque o texto nos diz, no livro do Êxodo, que quando o povo de Deus saiu do Egito,
o texto nos diz que uma massa, um misto de gente também foi junto. E essas pessoas só poderiam comemorar a Páscoa se essas pessoas tivessem a marca da aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 17, que era a circuncisão. Então, a evidência da circuncisão era que a pessoa carregava a marca da aliança com Deus, colocando como seu verdadeiro Deus ao fazer uma aliança de sangue. Então, quando alguém circuncidava-se ao Senhor, seria um participante das promessas de Abraão. Agora, quando o templo ele foi construído, ao invés de matar o cordeiro na soleira, os judeus traziam ao templo em Jerusalém. E durante o preparo da Páscoa, os judeus cantavam os salmos do 113 ao 118. Então, enquanto o cordeiro estava sendo observado, enquanto a Páscoa estava sendo preparada, tudo colocado no seu devido lugar, os judeus estavam salmodiando ao Senhor, do Salmo 113 ao 118. Agora eu quero entrar num tópico aqui que vai ser muito importante para o seu conhecimento, e eu preciso da sua atenção. Como é, Amanda, que Jesus cumpriu essa festa? Vou te falar. Então, fique ligado, anote o que você achou interessante. Então, durante 1500 anos, os judeus eles tinham o mandamento de ir a Jerusalém, celebrar a Páscoa e matar um cordeiro. Todavia, no entanto, o sangue desse animal, ele só cobria o pecado e não tinha o poder de tirar o pecado. Então, Deus ele envia profetas para explicar ao povo que futuramente um cordeiro humano viria e resolveria o problema de uma vez por todas. Até porque, como nós sabemos, o sacerdócio que começa por Arão, lá no livro de Êxodo e Levítico, como também a toda a casa de Arão e assim sucessivamente as famílias que iam crescendo, as gerações que iam vindo, essas que eram da linhagem de Arão, eles se constituíam sacerdotes e somente o sumo sacerdote, no dia da expiação, uma vez ao ano, poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício a Deus para perdão do pecado de toda a nação. Diariamente, o sacerdote poderia servir ao templo. Então, eram sacrifícios que eram oferecidos, mas o problema nunca era resolvido. Então, era necessário que viesse alguém perfeito e fosse oferecido como oferta para o pecado. E Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 19 ao 21, que o Senhor Jesus ele foi oferecido como oferta pelo pecado. Ele não é o pecador e nem é o pecado. Ele foi oferecido como oferta para o pecado, para poder resolver esse problema de uma vez por todas. Então Deus ele enviou um profeta para ajudar o povo a reconhecer quem era esse cordeiro. E este profeta é João o Batista. E um ponto importante aqui para você também, uma dose de conhecimento a mais, João Batista. E o nome dele não era esse nome composto, João Batista. Era apenas João. E por que ele era chamado de João Batista, Amanda? Porque ele tinha a prática de batizar, o batismo para arrependimento e remissão de pecados. Tanto é que em alguns textos dos evangelhos tem lá João, o Batista. Batista significa batizador. Então, por ele ter essa prática de batizar pessoas, ele foi chamado de João Batista. E no livro de João, no evangelho que leva seu nome, capítulo 1, do verso 29 ao 36, por 2 vezes, João ele vai apresentar Jesus para uma multidão, inclusive para o seu discípulo Tiago e André, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo ali não é o cosmos, o sistema, mas pessoas, a humanidade. Então, Cristo Jesus ele cumpre essa festa na sua crucificação. Jesus cumpre a Páscoa na sua crucificação. Jesus ele foi separado para o sacrifício, ele foi interrogado e crucificado no exato mês, dia e hora em que os judeus vinham tratando os cordeiros já há mais de 1500 anos. A exigência de Deus era que o cordeiro fosse sem defeito, como nós lemos em Êxodo 12, e por isso
os judeus eles ficavam 5 dias observando o cordeiro que escolhiam para verificar que não havia nenhum defeito e assim sacrificar perante o Senhor. Então, semelhantemente, Jesus Cristo, o Cordeiro humano, ele também foi posto à prova por 5 dias pelos líderes observado. Se você ler Mateus 21, do verso 23 ao 37, ali algumas pessoas que é da base do sacerdócio vai poder questionar a autoridade de Jesus, fazer perguntas para ver se Jesus ele vai responder errado e assim ele será acusado de alguma coisa. Como não encontra nenhuma acusação contra Cristo, leva ele até Pilatos. E João, no capítulo 19, versículo 4, ele faz interrogações a Jesus e ele não encontra nenhum erro em Jesus. Ele vê Jesus como inocente. Mateus, no capítulo 27, Mateus toma posição em falar que a esposa de Pilatos teve um sonho. E essa mulher vai pedir que um soldado entregue essa mensagem para Pilatos. Não te envolvas com este justo, porque essa noite eu muito sofri por ele. Então, não é encontrado nenhum erro, nenhum defeito em Jesus, nem em seu corpo, nem em seus argumentos, nada. Tudo isso, essa questão de interrogatório, de questionamento de Jesus, tudo isso aconteceu no período de 5 dias, entre o 10º e o 14º dias, quando os judeus analisavam o cordeiro para o sacrifício. Dessa maneira, Jesus ele foi crucificado no 14º dia e na mesma hora que os cordeiros são sacrificados. Era necessário que os judeus eles preparassem o cordeiro às 9 horas da manhã e sacrificassem às 3 horas da tarde para a Páscoa ser concluída antes das 18. Até porque o dia do judeu começa às 6 da manhã e termina às 18 horas do dia. Então, Jesus ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã. Você pode ratificar essa minha fala em Marcos 15, verso 25. Leia lá e você vai ver que às 9 horas da manhã Cristo foi crucificado. Aí, Lucas 23, ele diz que às 3 horas, quando o povo louvava a Deus e imolava o cordeiro, Jesus expirou. Ele entregou o seu espírito. Jesus morreu às 15 horas da tarde. E um ponto importante é que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. E Deus exigia dos judeus que nenhum dos ossos do cordeiro que fosse oferecido a ele deveria ser quebrado. Isso está em Êxodo 12, verso 46. A palavra de Deus nos diz: há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço da carne, não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel devia obedecer essa ordenança de Deus. Nenhum dos ossos deverá ser quebrado. Além de essa referência, Êxodo 12, verso 46, também tem Números 9, verso 12 e Salmo 34, versículo 20. Então, nesse processo de crucificação, o crucificado envergava o corpo de modo que ele não consegue respirar. Isso faz com que ele empurre o corpo para cima com os seus calcanhares apenas para respirar. Então, para acelerar a morte, os soldados vinham e quebravam a perna dos que estavam crucificados. João, no seu capítulo 19 do seu evangelho, ele vai registrar que os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados que estavam à esquerda e à direita de Jesus. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, verificaram que Cristo já havia morrido. João 19, verso 30 ao 37. Então, no verso 36, João vai escrever que isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus é o Cordeiro perfeito. E quando é que Jesus foi crucificado e ressuscitou? Outro ponto importante que eu preciso da sua atenção para você compreender. A primeira prova que nós temos é a Torá, o Pentateuco de Moisés. Mateus 5, verso 17, o texto diz que Jesus veio para cumprir a lei, para ser a verdade da lei. Até porque desde Gênesis até o Apocalipse nós encontramos Cristo presente. Deuteronômio 18, verso 15 ao 18, Moisés diz: vai se levantar um profeta maior do que eu, e a ele vocês têm que ouvir.
Tanto Lucas 9 quanto Mateus 17, quando Cristo está no monte da transfiguração, aparecem Moisés e Elias, e os discípulos, Pedro, Tiago e João, ficam perplexos. Nossa, Moisés, Elias aqui. E Deus vai e fala: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É a profecia de Deuteronômio 18, verso 15 a 18. Então, são pequenos detalhes na Bíblia que nós devemos prestar atenção. Então, pegue isso e pregue. Então, além do primeiro sinal, que é cumprir a Torá, o segundo sinal é o sinal de Jonas, lá em Mateus 12, verso 40, e em Mateus 26, verso 2. Por quê? Jesus disse aos seus discípulos que seria crucificado na Páscoa para cumprir o sinal de Jonas. E Jesus disse 3 dias e 3 noites. Por quê? Porque sempre a Bíblia liga dias e noites com a palavra e. Isso significa que o período de 24 horas é um período completo. Quando se fala 3 dias e 3 noites, está significando um período completo de 24 horas. Então, 3 dias e 3 noites significa um período de 72 horas. Então, a única maneira pela qual Jesus poderia ficar no túmulo pelos 3 dias e 3 noites e cumprir a Torá e cumprir o sinal de Jonas seria o quê? Seria a sua crucificação. Até porque Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, a crucificação de Cristo foi numa quarta-feira e a sua ressurreição no fim do Shabat semanal e no início do primeiro dia da semana, que era o início da festa das primícias. Agora, a terceira prova é a cultura, porque nos tempos bíblicos as pessoas acreditavam que se a pessoa morresse e a alma dela ia pairar sobre o corpo por exatamente 3 dias e 3 noites. Isso significa que no período de 72 horas, uma pessoa não era considerada morta. Sabendo que Jesus já havia saído da sepultura quando Maria foi ao sepulcro domingo de manhã, isso significa que Jesus Cristo ressuscitou ao pôr do sol no final do Shabat semanal. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esses 3 dias e 3 noites, quando Cristo ele foi sepultado, quando ele ressuscitou. Então preste atenção nisso. Jesus estava na sepultura na quarta-feira. Então, ele estava na sepultura na quarta-feira, que é a primeira noite. Lembra que é 3 dias e 3 noites? Então, quarta-feira, primeira noite, de 18 horas até as 6 horas da manhã de quinta-feira. Aí vamos para a quinta-feira, que é o primeiro dia, das 6 da manhã até as 18 horas. Até porque o dia do judeu começa às 6 da manhã e termina às 18 horas do dia. Agora vamos para a quinta, a segunda noite, que é de 18 horas até as 6 horas de sexta-feira. Agora vamos para o segundo dia, que é de 6 da manhã de sexta-feira até as 18 horas de sexta-feira. Vamos para a nossa terceira noite, que é de 18 horas da sexta-feira até as 6 horas de sábado. E vamos para o terceiro dia, que é de 6 da manhã de sábado até as 18 horas do sábado. Então, recapitulando, Jesus estava na sepultura quarta-feira, primeira noite, de 18 horas às 6 da manhã. Estava na quinta, no primeiro dia, de 6 da manhã até as 18 horas da tarde. Quinta-feira, segunda noite, de 18 horas até 6 horas. Sexta-feira, segundo dia, de 6 horas até as 18. Sexta-feira, terceira noite, de 18 horas até as 6 horas. Sábado, terceiro dia, de 6 horas até as 18 horas. Então, foram 3 dias e 3 noites que Jesus esteve na sepultura. E quando as mulheres vão chegar lá domingo de manhã, Cristo já havia ressuscitado. Então, como é que Jesus cumpriu a Páscoa? Em sua crucificação e na sepultura. Cristo cumpre porque ele é o Cordeiro de Deus. O escritor aos Hebreus, ele vai falar para nós, através de sua palavra, no capítulo 9, no verso 22, que de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absolvição.
Então, Cristo, ele foi o Cordeiro perfeito. Hebreus 10, do verso 19 a verso 22. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Agora, mediante o sangue de Jesus, nós temos acesso livre para entrar no Santo dos Santos. Verso 20. Por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos descortinou por intermédio do véu, isto é, no seu próprio corpo. João 19, o véu foi rasgado de cima para baixo. Era porque era Deus dando abertura para o homem ter acesso à sua presença. Então, por isso foi rasgado de cima para baixo. E verso 21. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. 1 Timóteo 2,5. Porque nós temos um único mediador, é Jesus Cristo, o homem. 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele foi sacrificado diante do Senhor como um sacrifício perfeito e aceito diante de Deus para poder remir todos os nossos pecados, e isso através do seu sangue. E como que os cristãos hoje vivem a Páscoa? Crendo no Cordeiro Pascal. Crendo que Jesus Cristo, ele tira todo o pecado. Crendo que Jesus Cristo abriu o caminho para chegarmos diante de Deus. Crendo que a nossa salvação está apenas e somente em Cristo Jesus. Quero te agradecer por você ter ficado até o final deste vídeo e poder conhecer um pouco sobre a festa da Páscoa. Que Deus te abençoe. E se foi interessante para você esse conteúdo, se você teve conhecimento adquirido aqui, compartilhe este vídeo com alguém para que essa pessoa também venha conhecer que foi a festa da Páscoa, como Jesus cumpriu essa festa e como nós cristãos, nós vivemos essa festa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações de primeira mão. Até nosso próximo vídeo sobre mais uma festa bíblica. Que Deus te abençoe.